Uma entrevista repleta de emoção, um caso que estarreceu Chapada dos Guimarães. O enigma dos pensamentos de um homem que aparece sentado no banco dos réus. Ele é Cleudinei da Costa Lima. É condenado a mais de 57 anos de prisão. O motivo? Assassinato e autor de uma chacina que vitimou 2 mulheres e um homem. O que não sabia ele é que morreria anos depois de uma forma tão cruel. Uma de suas vítimas foi Eudirson Carlos da Cruz, irmão de Ozenil. Após 15 anos, a família decide quebrar o silêncio e falar pela primeira vez. Se falando daquele dia, a imagem é muito viva na cabeça do senhor do que realmente aconteceu com o seu irmão, né? Que era um almoço com a família e um tom de uma certa despedida. Seria o último dia de encontro. Sim, eu acho que a gente não previa que fosse uma despedida, né? Jamais, se fosse uma despedida, ele foi tomar banho, curtir, assar uma carne na casa do meu irmão, que mora afastado também daqui. E pra mim aquele lá foi o último dia, o último encontro, o último abraço que eu dei nele. E quando foi 8 horas da noite que eu recebi a notícia que esse indivíduo aí tinha tirado a vida dele por fato de um simples cigarro. Até hoje ele sofre porque ele não sabe o motivo, né, que aconteceu, o que o cara fez com ele, por que fez isso. Às vezes você fica perguntando, eu queria saber por que ele fez isso com o meu irmão. Então ele não teve resposta. Agora o rapaz, depois disso, chegou a ser condenado, né? Ele foi condenado, foi julgado, pegou 12 anos e alguns dias pelo crime do meu irmão. Aí, perante outras famílias que ele cometeu lá, eu não prestei, porque a gente ficava muito, não gostava nem de lembrar o nome dele, de falar sobre ele, de ver a imagem dele. Aí a gente entregou para Deus, né? Mas me falaram que ele cumpriu 16 anos, 17 anos, não sei falar, mas pelo meu irmão ele cumpriu os 12 anos. Eudirson Carlos da Cruz tinha 23 anos de idade. Esta rua foi palco de um crime, uma tragédia não anunciada. Eudirson, após sair de um encontro com a família, ele caminhou até esse local, onde hoje funciona uma loja de telefonia, funcionava uma boate, um encontro chamada Contigo Dance. Era exatamente aqui, que no dia 31 de janeiro de 2005, Eudirson foi morto. Era por volta de 6 da tarde. Durante o dia inteiro, ele estava com a família no almoço, numa confraternização. Quando ele chegou exatamente aqui, lá dentro da boate, houve uma confusão. De repente, um homem chegou até ele e disse se ele tinha um cigarro. Ele falou, não, eu não fumo, não tenho cigarro. O homem não acreditou que Eudirson não fumava. De repente, a confusão foi se arrastando, se evoluindo. O homem, revoltado em não conseguir o cigarro, sacou de uma arma de fogo e disparou pelo menos 2 vezes contra Eudirson, que morreu. Ele foi socorrido, mas infelizmente no hospital ele não resistiu. Pra mim acabou. Desde a época que a última vez que a gente esteve aqui, que eu vi ele caído ali no chão atrás de mim. Na hora que eu olho ali, mas estou vendo ele, marca de sangue dele ainda lá. Após matar Eudirson, Cleudinei se refugiou em uma chácara no distrito de Aguaçu, região aqui de Chapada dos Guimarães. Nesta chácara, ele dormia durante o dia e vinha para a cidade durante a noite. Ele temia ser reconhecido pela polícia e por populares que não aceitavam a morte do homem de 23 anos de idade. Na região rural, Eudirson se relacionou com uma das suas primas. Lá, a mulher começou a relacionar com ele e disse que não queria mais a relação. De repente, ele ficou nervoso com isso e planejou a morte desta mulher. Na casa, quando ele chegou, ele matou essa garota em uma cama e matou também uma outra mulher, irmã da garota, que estava gestante de pelo menos 4 meses. Na casa, Cleudinei, o criminoso, imaginava que estavam apenas as 2 mulheres, mas um outro primo chegou na residência em busca de um sacolão. Ele não pensou em 2 vezes em matar também um garoto de 18 anos de idade. Lá se tornou uma chacina. Com isso, a história acabou aqui no fórum da comarca de Chapada dos Guimarães. Aqui, ele foi condenado a pelo menos 45 anos de prisão. Juntando os 2 crimes, chegaram aproximadamente 57 anos de regime fechado. Em 2015, em liberdade, ele tentou recomeçar a vida aqui fora,
Não se sabe dizer ao certo quanto tempo, mas foi nesta fábrica de açaí em que o homem recebeu uma oportunidade. Aqui ele operava uma empilhadeira. Na última sexta-feira, por volta de 11h30 da manhã, ele fazia um serviço de rotina. Ele carregava e descarregava o material. Nesta rua, nesta esquina, a empilhadeira ficou exatamente aqui. O que mostra o circuito de câmera de segurança é que o homem sai da empilhadeira quando ele vem exatamente nesta janela. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas o que se sabe é que a empilhadeira acabou vindo de encontro com o corpo do homem. Entre a parede e o veículo, ele morreu imprensado. Marcas de sangue, rastros, sinais dos últimos instantes de vida do homem que atuou em uma chacina e que matou pelo menos 4 pessoas em Chapada dos Guimarães.